a leitura comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 ao 17. Diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Não nos cansamos de agradecer, porque a palavra do Deus, Criador de todas as coisas, que ainda assim teve todo o cuidado de registrar, fez com que pessoas, ó Deus, pela história, registrassem sem erro algum, ó Pai, a vontade do Senhor. Muito obrigado, porque é assim que ela chega para cada um de nós, e sim, é um privilégio a gente estar diante dela, da palavra do Senhor, ó Pai. Nos ensina, molda o nosso coração, é o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não sei se todos aqui têm o conhecimento, mas ontem foi uma data bem especial, principalmente para a Igreja Reformada, e não é o Halloween não, tá bom? É a Reforma Protestante. Ontem nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Aí você fala assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem muito a ver, e eu quero compartilhar um pouco dos frutos que a Reforma Protestante deixou e que colhemos até hoje. De uma forma bem superficial, a Reforma Protestante foi um momento histórico, foi um concluir de uma fase da história em que homens e mulheres passaram a repensar vários aspectos da fé. Homens de fé, mulheres de fé, e eles começaram a perceber que algumas coisas pareciam não estar de acordo com a palavra de Deus. Então, depois de muito refletir, de anos e de várias pessoas, então chegou-se a alguns, digamos, pilares, questões que dão suporte para a fé reformada. Fé essa que, por exemplo, vem então a igreja luterana, vem a igreja presbiteriana, vem a igreja batista, vem várias outras igrejas. Uma das contribuições, por exemplo, é que eles defendiam que era preciso voltar às Escrituras. Porque chegou um tempo que parecia que só quem poderia ter a palavra, interpretar a palavra, eram só os sacerdotes, era só o clero, eram só as pessoas que eram da alta cúpula, digamos assim, da igreja. Então, o que os reformadores disseram? Não, toda pessoa tem que ter acesso à Bíblia. Inclusive, esse movimento ajudou muito a educar milhões e milhares de pessoas, porque muitos aprenderam a ler, a escrever, através dessa ênfase no todo mundo precisa ter acesso à palavra. Daí que começa a se traduzir a Bíblia nos mais diversos idiomas, e se você tem a Bíblia tua na tua casa, é muito fruto do que os reformadores defendiam. Um outro fruto que nós colhemos até hoje é a reafirmação da centralidade de Cristo. Ou seja, por mais piedoso que alguém seja, ninguém tem acesso a Deus se não for através de Cristo.
Então, se qualquer pessoa disser para você assim, olha, fulano de tal precisa orar para que Deus te ouça, você já desconfia da pessoa, porque não. Quem nos dá acesso a Deus é Cristo. Então eles reafirmaram isso. Lógico, estou dizendo de uma forma bem rápida, mas eles reafirmaram o quê? A centralidade de Cristo. Por mais piedoso que alguém seja, quem nos dá acesso a Deus é Cristo. Um terceiro ponto, são 5 pontos, tá? Eles reafirmaram que a salvação, essa nossa reconciliação com Deus, é um ato de graça de Deus. Ou seja, se nós fomos levados à fé por Deus, não foi porque a gente foi para Deus, mas foi porque Deus veio a nós e nos buscou. Porque a gente não tem condição nenhuma de tomar a iniciativa e ir até Deus. Então a salvação é um ato de iniciativa total de Deus. Deus nos resgata. Então eles reafirmaram a salvação pela graça, uma iniciativa total e absoluta de Deus. Quarto ponto é que esta salvação ela é recebida pela fé. Nós cremos na salvação porque essa fé foi colocada no nosso coração. E qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é fé e obras. Estava se ensinando que para você ir para o céu, você tinha que ser uma pessoa de conduta exemplar, senão você não tinha acesso ao céu. E a gente sabe muito bem que a gente sabe fazer coisa boa, mas a gente sabe fazer muita coisa errada também. Nesse sentido, que é a realidade, ninguém então teria acesso a Deus. Então, a salvação, ela é recebida pela fé por um ato já realizado e não por nós. Realizado por Deus na pessoa de Jesus na cruz. Então, nesse sentido, o que nós cremos da salvação é porque Cristo morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia. Então você fala assim, pastor, então as obras não têm lugar. Claro que tem. Só que as nossas obras não determinam a nossa salvação, mas elas demonstram se de fato a fé em Cristo está no nosso coração. Percebe? As obras não determinam a nossa salvação, mas elas demonstram se de fato nós cremos em Cristo. E o último ponto, não menos importante, é que tudo então, em tudo, dê então glória a Deus. Não há espaço para gente se glorificar de nada disso tudo. A gente pode em algum momento ser reconhecido por algo que fez, e isso é bom, isso é saudável, mas no final das contas, toda essa glória que em algum aspecto a gente recebe é porque antes Deus deve ser glorificado. Na essência, na centralidade da nossa vida, então, esteja esse desejo de glorificar a Deus em tudo. Só cabe glória a Deus. Então, retorno às Escrituras, centralidade de Cristo, salvação pela graça, recebimento desta salvação pela fé e em tudo dai glória a Deus. Aí você fala assim, pastor, mas ok, isso tem alguma coisa a ver com a palavra hoje? Claro que tem, você já deve ter notado provavelmente. Hoje eu quero falar não dos 5, que a gente ficaria um longo tempo, mas eu quero falar pelo menos de um desses aspectos um pouco mais detalhadamente, que é exatamente o primeiro, que é a questão do retorno às Escrituras. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre esse retorno às Escrituras. A questão que eu já quero levantar aqui é que não de hoje muitas pessoas têm utilizado a palavra de Deus para propósitos distorcidos, ilícitos, para defender ideias que muitas vezes estão bem distantes da vontade de Deus e na verdade só pesca um texto para defender uma ideia que não é da palavra, mas a pessoa quer defender algo que ela pensou e depois procura um texto na Bíblia que defenda a ideia que não é da palavra, que não brotou da palavra, mas que botou do coração da pessoa. Só que a gente não pode esquecer
que não poucas vezes os planos do nosso coração, por mais bonitinhos que sejam, nem sempre são os planos de Deus. Muitas pessoas têm feito mau uso da palavra, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por má índole mesmo. Eu já devo ter citado esse exemplo aqui, mas eu gosto dele porque ele fala de um verso muito conhecido. Até mesmo quem não tem tanta familiaridade com a palavra deve conhecer esse verso, que é aquele que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Mesmo pessoas que não têm uma maior intimidade com a Bíblia, certamente deve conhecer esse verso. Esse verso está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Você não precisa lá abrir não, tá bom? Até pode, mas não precisa. O que muitas pessoas, por exemplo, interpretam desta palavra, pescando esse verso? Eles entendem que em tudo que eu fizer, Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu tudo posso. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha pensado isso. Então tudo eu posso. Vamos que vamos, Deus vai na frente, vai me abençoando. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E tem gente que cai até no erro de começar a determinar as coisas, né? Então eu determino que Deus vai, porque isso não determina nada, a gente não determina nada. Esse é um equívoco muito, muito grande, porque quando a gente considera o contexto, e nem precisa pegar o contexto amplo dessa passagem, pega o contexto mais próximo ali, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso essa passagem, absolutamente nada. Essa passagem é um trecho de Paulo escrevendo, e ele estava num tempo de muita luta, ele estava sendo oprimido, ele estava passando um tempo de grande sofrimento, e ainda assim, pela fé, ele não se entrega a essa situação. Depois você pode ir lá em Filipenses e ler Filipenses, você vai perceber isso. Então, qual é a questão mais adequada, creio, nessa passagem? É Paulo dizendo que, apesar de tudo o que ele está passando, e lembrando que ele estava sofrendo porque ele estava anunciando a Cristo, tá? Ele não estava sofrendo porque ele foi lá e matou um e fez... Não, porque ele anunciava a Cristo. Eu creio que Paulo diz isso porque, embora e apesar de tudo isso, ele cria em quem sustentava a vida dele. E esse é o ponto. E a mudança aqui, ela é enorme. Porque a primeira interpretação, uma das interpretações que eu creio que é equivocada, diz assim, né? Tudo que eu fizer, Deus há de me ajudar. Mas eu creio que a mais adequada ali é, apesar de tudo, eu creio em quem me sustenta. E isso é muito diferente. Percebe? A importância da gente se debruçar na palavra de Deus. Pastor, mas às vezes eu não tenho... Deus, pede para Deus que Deus te dá. Sim, Deus não se limita às nossas limitações. Mas você pode também procurar outras pessoas que te ajudem, pessoas até mesmo da nossa comunidade. Eu também me coloco à disposição, apesar das minhas próprias limitações, mas sim, a gente precisa voltar às Escrituras. A gente precisa reafirmar o valor da centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Então, vamos ao texto, né? 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 ao 17, aqui também é Paulo escrevendo a Timóteo. Então Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está numa prisão e aqui também por anunciar a Cristo. E perceba que o tom de Paulo escrevendo a Timóteo aqui é de preocupação. Paulo está preocupado com a humanidade. Paulo está preocupado com a forma que ele tem observado que as pessoas estão vivendo. Onde que está isso? Está no comecinho do capítulo, a gente não leu, mas eu vou ler um trechinho. Tá? O verso do 1 ao 5 diz assim, olha, saiba disto, aqui é Paulo falando para Timóteo, tá? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, sem domínio próprio, mais amante dos prazeres do que de amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Percebe?
Paulo faz uma leitura da humanidade e ele percebe que ela tem ido de mal a pior. Uma carta que me parece ainda atual hoje. Apesar do cenário nada favorável, lembre-se, Paulo está animando a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta de ânimo, de esperança, para que Timóteo continue fiel ao que ele aprendeu. Quanto a você, né? Ele começa assim, o verso 14. E por que não dizer a nós, né? Paulo dizendo para mim e para você, quanto a vocês, lembrem-se que vocês têm a quem recorrer. Paulo sabia que ele não estava só. Paulo sabia quem sustentava. E mais, não só isso, levem dessa mensagem para o mundo. Paulo está fazendo isso para Timóteo, para as pessoas que viviam ali com Timóteo. Diante do declínio moral e de falsos ensinos que hoje tem, né, sobrando por aí, e Deus nos livre também disso, porque quem que não está sujeito a isso também. Porém, Timóteo e todos nós, como cristãos, somos chamados para ter uma vida diferente. E ela é diferente porque a palavra de Deus nos conduz. Não é o que a gente acha, não é o que a gente quer. E eu sei que tudo isso que eu estou falando é difícil, é uma luta diária, mas o convite de Paulo a Timóteo e de Deus para nós é exatamente isso, que nós sejamos diferentes. O que vai nos ajudar então nessa caminhada? Um dos aspectos que vai nos ajudar é olhar para a história, é olhar para o que já aconteceu em toda a história da humanidade. A Bíblia nos ajuda muito disso, porque a Bíblia também ela relata fatos históricos, mas ela também nos convida a olhar para a nossa própria vida. Olhe para o passado, olhe para o que Deus já fez na tua vida, para o que Deus já fez na história. Onde que está isso, pastor? Está no verso 10 e 11. E esses a gente leu, né? Vamos lembrar? Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Olha que Paulo está fazendo Timóteo olhar para trás, né? Olha, você tem feito isso, isso, isso. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que provavelmente é outra viagem que Paulo teve, que Timóteo esteve com ele. Quanta perseguição suportei, mas... E de novo aqui Paulo reafirma que ele sabia quem que sustentava ele. Ele termina aqui, olha, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Percebe? Olha para o passado, olha para a história, olha para o que Deus já fez na história, olha para o que Deus já fez na tua vida. Note, olhar para a providência divina pela história renova o nosso ânimo. É ou não é? Renova o nosso ânimo hoje. Paulo fala por experiência própria, pela história, anos de perseguição aos cristãos. Paulo era temido pelos cristãos. E o que Deus faz? Faz dele um dos maiores anunciadores de Cristo. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido por anunciar a Cristo. E se Deus é capaz de mudar um coração tão duro quanto era o coração de Paulo, de uma forma tão drástica, aliás, se Deus foi capaz de entregar o próprio Filho na cruz para morrer no nosso lugar, se Deus foi capaz de derramar todo o amor dele por nós, entregar o próprio Filho a morrer no nosso lugar, porque aquela cruz era para mim e para você, tá? Deus entrega o próprio Filho. Será que Deus foi capaz de fazer tudo isso? Será que Ele não seria capaz então de cuidar da melhor forma de nós? De nos sustentar? Claro que sim.
Onde que a gente acha que é o melhor lugar para a gente ouvir conselhos? Pessoas sábias, queridas, próximas, família? Claro que sim, mas vai para Deus. Vai para a palavra. Provavelmente você talvez lembre aí de amigos que no teu passado falaram de Deus para você, familiares, talvez você cresceu, né, ouvindo pai e mãe falando de Deus para você. Olha para o teu passado, olha o cuidado de Deus pela tua vida. Ou você acha que foi acaso essas pessoas chegarem até você? Não abra mão de seguir, então, essa história. A história que de repente começou lá com o teu pai, com a tua mãe, com os teus familiares, com amigos. A história que começou lá atrás. Cada cristão é chamado para ser diferente. E não se engane, a pressão para que a gente não seja diferente, ela é grande. O caminho natural do mundo é, sim, o consumismo. O caminho natural do mundo é, sim, a omissão. Você não precisa fazer nenhum esforço para você se omitir. O caminho natural do mundo é, sim, o egocentrismo. O caminho natural do mundo é olhar para o próprio umbigo, é cuidar somente das tuas coisas. Aqui não que a gente não tenha que cuidar das nossas coisas, claro que tem, mas o caminho natural do mundo diz, olha, cuida das tuas coisas e quem sabe, se sobrar tempo, olha para o próximo. É ou não é assim? Infelizmente o risco então é ceder a toda essa pressão, mas não esqueça, nós temos a quem recorrer. E esse quem é Deus. Quando você se perceber de repente desanimado ou sobrecarregado, vai para Deus. Se você de repente acha que poderia estar fazendo mais, vai para Deus. Se você de alguma forma tem até se animado e tem feito, ok, continue buscando a Deus. Mas, e retornando aqui à palavra, e quando a gente vai para a palavra, em diversos aspectos, a gente vê pessoas bem diferentes desse propósito que Paulo fala, né? Nós vemos pessoas que oscilam na fé, como muitas vezes somos nós. Nós vemos pessoas que falham. Nós vemos pessoas que, às vezes, balançam na esperança. E aí você fala assim, pastor, mas que notícia triste. Não é triste. Isso que eu estou falando para vocês é uma notícia maravilhosa, porque exatamente essas pessoas oscilantes, que vacilam na fé, que continuam falhando, mas que mesmo assim, de alguma forma, Deus faz com que elas continuem confiando em Deus, são exatamente essas pessoas que muitas vezes são exatamente como eu e você, que Deus tem usado para fazer a obra dele. Então nós não somos, na essência, nem um pouco diferente de Paulo, de Timóteo, de Moisés, de Abraão, de nenhuma dessas pessoas. E se dar conta disso é maravilhoso, porque apesar das nossas limitações, Deus continua trabalhando através de nós. Olha a importância então da gente se aproximar da palavra de Deus e perceber qual que é a missão que Ele quer que a gente cumpra. Que é anunciar esse evangelho de um Deus que veio no mundo por amor de nós, Ele morre, Ele ressuscita e nos reconcilia com Deus. Eu mesmo passei muito tempo da minha vida só ouvindo de Deus, mas não dava ouvidos para Deus. A minha infância toda, graças a Deus, muito pelo meu pai e minha mãe também, ouvi muito de Deus. A sementinha foi plantada e como foi precioso essa sementinha, como foi preciosa essa sementinha. Mas foi lá em torno dos 19 e 20 anos que parece que ela começou a frutificar e começou a fazer sentido. Então, olhe para o passado. Olhe como que Deus tem trabalhado na maturidade da tua fé. Como nas palavras que lemos de Paulo a Timóteo, que confirma esse testemunho que eu acabei de dar para vocês, nos versos 15 e 16, que a gente também leu, eu vou relembrar. Olha, porque desde criança você conhece a Sagrada das Letras. E se não conhece, está conhecendo agora, tá?
olha, que são capazes de torná-lo sábio. Mas não é somente sábio, mas é sábio para a salvação. É para reconhecer esse presente de graça de Deus por mim e por você, que é recebida pela fé. Percebe? Aquela base que a gente começou lá, lembrou lá no início. Fé em quem? Em Cristo. Olha a centralidade de Cristo aqui. Toda a Escritura, aqui a centralidade da Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E esse último verso que ele é fantástico, ele fala de teoria e fala de prática. Aonde que ele fala de teoria, né? Ele fala de ensino, né? Basicamente o ensino não deixa de ser algo teórico, né? Mas ele fala de prática também. Ele fala, por exemplo, de instruir para a justiça. A gente age com justiça, a gente não pensa apenas justiça. Então essa palavra de Deus, ela tem que frutificar. Ela tem que frutificar em atos, em comprometimento. Já ouvi de pessoas dizendo assim, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, deixa para os mais novos. Que deixa para os mais novos? Continua fazendo, lógico, considere todas as limitações que de repente a idade dá, né? O momento talvez, mas às vezes esse momento prolonga demais, então não se omita. Procure entender a missão que Deus não retirou da tua vida, Ele continua dando a missão para você de anunciar a Deus em palavras e em atos. A palavra transforma teoria em prática. Ela transforma, pois ela comunica não somente um pensamento. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia anuncia uma pessoa, que é Cristo. Por isso que a Bíblia ela é diferente de qualquer outro livro. E às vezes a gente dá valor para tanto livro e não dá valor para a palavra, né? A Bíblia ela é absolutamente diferente de qualquer coisa. E aqui eu não estou desvalorizando outras literaturas, pelo amor de Deus. Gosto demais de ler. Leia, invista, estude, porém a Bíblia ela é absolutamente diferente de qualquer outra coisa, porque ela é a palavra do nosso Criador e ela anuncia não apenas um pensamento, uma ajuda, não, ela anuncia uma pessoa, ela anuncia a Cristo. E quando você for pregar, quando você for evangelizar, e aqui eu não estou falando para você, sei lá, de repente bater na porta da pessoa e falar Não, você pode fazer isso também. Mas quando você for viver para o próximo, anuncie Deus e não você. Mostre o que Deus tem feito na tua vida. Transfere a glória que às vezes a gente quer para a gente, para Deus, porque Ele é o único digno de toda a glória. E aqui, eu quero já concluir. Por tudo o que nós dissemos, note que a mensagem de Paulo, escrita há mais tempo que a Reforma, né? Note como que a palavra de Paulo continua tão relevante. Com certeza nós vivemos tempos difíceis, que nos fazem perguntar, por exemplo, até onde o homem pode chegar, né? Até onde a mulher pode chegar. A gente vê tanta coisa aí, né? E a gente pensa até onde homens e mulheres podem chegar. Porém, quanto a você, lembra Paulo fala para Timóteo, quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu. A gente tem histórias lindas, até de pessoas que estão aqui e já compartilharam do valor que foi a criação, o valor que foi durante a criação a palavra de Deus. Então não se esqueça. E se de repente você não teve de forma mais enfática a palavra de Deus na tua criação, o momento é agora também. Se aproxime desta palavra. Por mais
que os dias sejam difíceis, a gente tem a quem recorrer e permaneça firme. Eu quero encerrar com um trecho, uma frase do pastor John Stott. Vira e mexe, eu cito ele aqui. Ele diz o seguinte: a Escritura é inspirada por Deus e útil, mesmo em meio a estes tempos difíceis, em que os homens maus e impostores vão de mal a pior. Ela pode te suprir e te equipar para o teu trabalho. A Deus toda a glória. Amém. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, como é necessário a gente lembrar a importância de voltar à palavra do Senhor diariamente. Relembramos esse fundamento que foi enfatizado, que foi lembrado ali na Reforma Protestante, mas isso é atual. A gente precisa voltar à palavra do Senhor diariamente, porque é a palavra do Senhor. E se temos dificuldade para entender em algo, então que a gente peça sabedoria a Deus, mas sem duvidar. E se a gente tem pedido e ainda assim tem tido dificuldade, ok, Deus não nos fez cristãos isolados. O Senhor nos fez um rebanho. O Senhor nos fez uma comunidade. Que a gente não erre se afastando da vida comunitária, mas que a gente confie, e apesar de ser tão difícil às vezes, mas que a gente invista no tempo de comunidade. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos lembra de tantas coisas importantes e que de fato as Tuas palavras transbordem em vida no nosso coração. Obrigado, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.